Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ajudar a calcular o gasto da sua viagem. Tem muita gente que pensa que viajar é só para rico, só para quem tem muito dinheiro, mas na verdade não. Viajar é uma questão de prioridade, é questão de planejamento. Então hoje eu vou te falar como que eu faço para poder calcular os gastos da viagem e ver quanto que vai sair o final aí, o valor total dessa viagem que eu quero fazer. Então, o ideal é, se você ainda não tem muita prática, né, de como calcular gastos, fazer uma planilha. Então, faça uma planilha lá no Excel super simples e coloque os principais gastos que você vai ter, né? Então, tem aqueles gastos maiores que você vai ter logo de cara, que normalmente é o avião, né, o voo e a hospedagem. Então, você coloca voo, hospedagem. Depois, o terceiro gasto, a alimentação, transporte no local e passeios. Então, esses são os 5 pilares, né, principal de uma viagem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar os voos e a acomodação, o tipo de acomodação que você quer ficar naquele local. Então, você vai escolher lá a data e tudo mais e vai começar a procurar os voos e a acomodação. Então, depois que você encontrou o seu voo ideal, a sua acomodação ideal, já faça a reserva, já coloque lá na sua planilha o valor da hospedagem para todos os dias, porque você vai ficar lá, e também o valor da passagem aérea. Depois disso, chegou a hora de você pesquisar um pouco melhor sobre os gastos com alimentação, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode entrar nos principais sites de restaurante, por exemplo, daquele lugar que você vai ficar, e dar uma olhadinha nos menus. Lá você consegue ter noção de quanto custa uma refeição. Então fica muito mais fácil para você colocar na sua planilha. Então, por exemplo, vamos supor que uma refeição completa custa em torno de 15 euros. Você já sabe que para um almoço e para o jantar você vai precisar de 30 euros, né? Se o café da manhã já for incluso, já estiver incluído, né? No valor da hospedagem melhor, então você vai ter um gastozinho ali, de repente, de um lanche na tarde. Então vamos supor, vamos colocar uns 5 euros, por exemplo, de um lanche. Então você já sabe que você vai ter um gasto aproximado de 35 a 40 euros por dia com alimentação. Então aí você já consegue colocar também na sua planilha aí, por exemplo, 40 vezes os dias que você vai ficar, né? Depois disso tem a questão aí dos passeios, né? Então, antes você já pesquisa, já faça uma lista de todos os lugares que você quer conhecer quando chegar naquele destino. Claro que pode ter lugares novos que você pode conhecer, ou uma dica de um local, claro, mas os principais locais você já pesquisa e pesquisa os preços também. Isso sempre você encontra dentro dos sites da própria atração, ou então em sites que vendem, por exemplo, passeios. A dica que eu dou é o Get Your Guide, vou deixar o link aqui embaixo. Nesse site você consegue ver todos os ingressos, inclusive já comprar com antecedência também esses ingressos. Então você já consegue ter uma noção do valor que você vai gastar com passeios durante aí a sua estadia naquele lugar. Então essa é uma boa dica. Então, por exemplo, você vai viajar para Lisboa. Então você sabe que você quer visitar a Torre de Belém, você quer visitar, por exemplo, o Castelo de São Jorge, você quer subir lá naquele Arco da Augusta. Então você faz uma lista, você já entra lá no Get Your Guide, já faz a compra, se você não quiser comprar online. O ideal é comprar online, pelo menos você já fica com tudo certinho, com o ingresso, mas se não, pelo menos você já vê quanto que custa. E já coloca também na sua planilha, e pode também deixar uma margenzinha um pouquinho mais para cima se tiver uma outra coisa que você queira visitar lá, alguma surpresa de alguma coisa de repente mais local que você queira visitar. Mas essa é uma boa dica para você saber o quanto aproximadamente você vai gastar com passeios. O outro gasto, né, que você tem é com transporte, com locomoção dentro da cidade. Então verifique como que funciona aquela cidade, qual a melhor opção. É alugar um carro? É usar transporte público, por exemplo? Porque tem lugares que realmente o ideal é você alugar um carro, por exemplo, uma ilha, para você poder percorrer toda a ilha, conhecer todos os lugares que de repente o transporte público não vá. Então o que você pode fazer? Você já pode alugar antecipadamente um carro
para quando chegar no destino só buscar, então você já vai ter a noção do preço. Outros lugares realmente não vale a pena, grandes cidades, como por exemplo Lisboa, Nova York, alugar carro é perda de tempo, é muito estresse, muito trânsito, realmente não vale a pena. Então verifique os preços dos passes de metrô, por exemplo, de ônibus. Em Lisboa, por exemplo, tem os passezinhos que você pode comprar de, sei lá, 7 dias, 15 dias, 48 horas. Veja, né, o melhor passe para você, da quantidade de dias que você vai ficar naquele destino, e você paga aquele valor e você tem aí quantas vezes você quiser usar o transporte público, o metrô, o ônibus, o trem, você tem disponível. Então você não fica preso com aquilo, né, e você já sabe o valor correto. Sei lá, é 30 euros que eu tenho para 15 dias, vamos supor, né, só um exemplo, para 15 dias sem preocupação com o transporte. Então você já separa aqueles 30 euros e você sabe que você pode se locomover e ir vir a hora que você quiser sem pagar nenhum tostão a mais, tá? Então, gente, essa é a grande dica para você poder conseguir aí se programar e não gastar muito mais daquilo que foi planejado. É bom você também delimitar alguns valores de gasto diário, né? Já tenta fazer já o pagamento de todos esses gastos maiores antes da viagem, né? E deixa margem para essas coisas, por exemplo, que você vai comprar no dia, por exemplo, as alimentações, que você sabe que você vai gastar X por dia, você deixa uma margenzinha de repente um pouquinho maior, sei lá, olha, o meu gasto diário vai ser de 100 euros. Então, você tenta ficar naquela margem para você não passar muito. Ou se de repente você passou um dia, o outro você tenta compensar gastando um pouquinho menos, né? Até para você poder ficar um pouco mais folgado e não se perder tanto aí nas suas contas e de repente no final da viagem tá aí com uma super conta, né, que você não tinha programado. Mas essa é uma boa dica, você fazer essa pesquisa, colocar tudo na ponta do papel, porque aí você já sabe mais ou menos qual é a sua despesa na viagem, até de repente para juntar um pouquinho mais de dinheiro, ter um pouquinho mais de folga para poder aproveitar as comidas, provar bastante coisa, de repente fazer todas as refeições fora de casa, tá? Me diga o que você achou das dicas, deixe seu joinha para eu saber que você gostou desse vídeo, comente, né, aqui também o que você achou, se você tem alguma outra dica, de repente alguma coisa que você faz, né, na hora de planejar a sua viagem, eu gosto de saber. E se inscreva também no canal, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para poder ajudar o canal a crescer e, se Deus quiser, até o final do ano atingirmos 20 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, tá bom? Então nos vemos então no próximo vídeo. Beijo!